Um cara bacana, sorridente, cheio de energia. Esse é o Otoniel, um sonhador que em 2004 arregaçou as mangas e decidiu abrir o próprio negócio. Apaixonado pela área da saúde, escolheu o ramo das academias. Um projeto grande, tipo coração de mãe, que acabou envolvendo toda a família. Olha só essas fotos. Mas com o tempo, o sorriso no rosto de Otoniel foi ficando amarelo, perdendo a graça. As decisões administrativas ruins foram determinantes para o fechamento do espaço. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei está em Taguatinga, no Distrito Federal, cidade a aproximadamente 20 quilômetros de Brasília, que é a capital do país. A gente veio até a casa do Otoniel, que em 2004 abriu uma academia, mas infelizmente em 2018 acabou fechando essa academia por uma série de problemas. E ele não foi o único. Segundo dados do IBGE, em 2018, mais de 65 mil empresas fecharam no Brasil. A gente agora vai descobrir exatamente o que aconteceu, os motivos e depois analisar tudo. Otoniel! E aí, rapaz, como é que você tá? Olá, Márcio. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Deixa Seja eu contar um bem-vindo. pouquinho da história da sua empresa. Claro. Você tá bem? Bem, obrigado. Obrigado. Vamos entrar. Como é que vocês pensaram no funcionamento da academia? O que vocês ofereciam de aula e também de equipamento? Como é que é? Nós trabalhamos da seguinte forma: embaixo a gente mobiliou ela toda para ser parte de musculação. Então toda a nossa parte de atividade física ficava na parte de baixo. Em cima era toda a nossa parte de cardio. Então lá tinha bicicleta, tinha esteira, tinha elíptico e toda a parte da ginástica. Aí a ginástica era o nosso cargo-chefe. A gente tinha alongamento, tinha abdominal, tinha pilates, tinha body pump, tinha body combat, tinha jump. Então era uma grade muito longa, muito extensa. E o bom dessas atividades de ginástica é porque movimentava bastante. E o que fazia trazer muita gente? Eram os aulões que a gente tinha. Então a gente fazia aulão embaixo na academia, fazia aulão só de spinning, fazia aulão só de luta, fazia aulão só na parte da ginástica. Cobrava por isso ou oferecia como... Não, a parte dos aulões a gente só oferecia para movimentar a academia. Daniel, obrigado por receber a gente, por contar a sua história. Pessoal, o ano era 2004 e Otoniel, junto com a família, resolveu abrir uma academia. Mas não deu muito certo e a gente está aqui para descobrir o que aconteceu. E para isso, Otoniel, a gente vai começar com a história. Como é que surgiu essa ideia de abrir essa academia? Ok. O ano é de 2004 e aí um sobrinho do meu pai viu que o lote em Águas Claras estava livre, falou: tio, vamos construir um galpão para a gente colocar em uma academia. E a primeiro momento, né, meu pai muito resistente, não quis, mas depois ele aceitou a ideia e aí foi a família toda. Veio meu primo, meu pai, minha mãe, trabalhou na lanchonete também, depois meu irmão, minha irmã, eu também, e nós canalizamos a nossa vida para isso. E aí eu me formei em administração para cuidar da parte financeira e administrativa da empresa, meu irmão se formou em educação física para estar dando seguimento como coordenador técnico, né? Em 2004 nós abrimos, tivemos alguns êxitos, fomos a primeira academia de Águas Claras, vimos a cidade crescer, nós temos fotos lá de quando não tinha nada em Águas Claras e a gente foi a primeira academia de Águas Claras, então foi um marco para aquele local. Águas Claras é como se fosse um bairro de Brasília, mas tem administração regional própria. Fica a 20 quilômetros do centro da capital e tem mais de 160 mil habitantes ávidos por serviços e comércio, que estão em pleno crescimento na região. Como é que era o dia a dia? Como é que vocês trabalhavam? Márcio, era muito bom. O que acontece? Como nós fomos a primeira academia de Águas Claras, então a gente teve todo o público de Águas Claras pra gente. Embora fosse um público resumido, mas a gente tinha muitos eventos, tinha muitos aulões. Foi inaugurado também o Parque de Águas Claras e a gente participava muito, tinha bastante atividades ao ar livre, né, o que incentivava muito a entrada de pessoas na academia. Tinha várias atividades, tinha atividade de dança, atividade de spinning, tinha atividade de lutas e tinha musculação, que era o cargo-chefe da academia.
Cada aluno podia trazer um amigo, traz um conhecido, a gente dava 7 dias para estar participando da aula, mas era o que fazia o cliente fidelizar também, porque era Trazia movimentado. resultado? É isso que eu ia perguntar. Vocês conseguiam transformar essa pessoa para uma aula em cliente? Geralmente sim, porque a ginástica ela tem um poder de fidelizar bastante, muito mais do que a musculação. E aí vocês pegaram essas ações e transformaram em eventos fora da academia. Também. Como é que funcionava? A gente fazia assim, a gente ia para o Parque de Águas Claras e fazia, por exemplo, só um aulão de funcional. E aí levava os professores, que ao compasso desses 14 anos foram espetaculares, e levávamos os professores e ali todos os alunos a gente juntava e fazia aquele movimento, tirava foto, colocava o banner, depois voltava para a academia. Aí no outro final de semana a gente ia fazer um aulão, por exemplo, só de zumba e colocava a galera todinha dentro daquele pavilhão lá no Parque de Águas Claras, um punhado de gente fazendo solo de zumba e aquilo dava movimentada. Sempre com painel, sempre com lanche, sempre com água, sempre com um energético ali, para dar uma movimentada e o pessoal ver a gente. Falar, ó, a academia CK tá ali. Mas tudo isso gera custo. Vocês arcavam com tudo isso? Vocês davam brindes? Vocês ofereciam bebida, por exemplo, gratuitamente? Como é que vocês não tiravam nenhum lucro disso? Tudo era gratuito. A gente só via isso como uma forma de Vocês fidelizar pagavam. os clientes. A academia pagava. A gente só via isso como uma forma de fidelizar os clientes e de tentar trazer o pessoal que estava fora da academia para dentro da academia, somente. Mas era a gente que investia tudo. A gente via isso como um marketing, como uma divulgação. E a conta fechava? Nos primeiros momentos, sim. Tava de vento em popa, tava muito bem, então valia a pena a gente fazer, até pela empolgação, pelo momento, por tudo que a gente gerava nos clientes, na sociedade, a gente achava aquele resultado espetacular. Então, só por ver a realização dos nossos clientes, valia a pena. E nessa época que estava indo tudo bem, vocês chegaram a se projetar para poder fazer algo melhor ou algo maior? Ou vocês meio que se acomodaram ali, estava indo tudo bem, era a única academia de Águas Claras, vocês se acomodaram ou vocês conseguiram pensar em uma coisa maior? O que acontece? No começo o planejamento foi bom, nós até entramos em contato com o Sebrae, nós temos todo o portfólio, que a gente fez aquele primeiro projeto para saber o custo, o benefício, a viabilidade do projeto, fizemos isso junto com o Sebrae. Mas como primeira academia, a gente estava de vento em popa. Então o que acontece? A gente só foi atrás de uma consultoria lá na frente, quando o negócio começou a ficar mais difícil. Enquanto estava tudo muito bem, a gente teve que trabalhar bastante, porque a gente pegou um FCO do Banco do Brasil, o valor era muito alto. Então a gente FCO explica pra gente que era um crédito, Isso, era um investimento do Banco do Brasil que ele liberava para pequenas empresas, né, para pequenos negócios. E aí, como foi liberado isso pra gente, e o próprio negócio, a própria empresa, o próprio lote entrou no negócio. Então a gente tinha que trabalhar muito para dar conta de pagar aquilo. E naquela época vocês tinham quantos funcionários? Como é que era a folha de pagamento? Chegamos a ter 32 funcionários, onde a maioria dos nossos funcionários era o pessoal da musculação e da ginástica, porque não podia parar. Era das 6 da manhã até as 22, né? Então todo o tempo tinha que ter esses profissionais ali dentro da academia. E vocês chegaram a calcular o quanto que isso pesava, o quantos por cento pesava na folha total, no valor total da empresa ali, do custo da empresa? Ok, esse foi o nosso gargalo, Márcio. A nossa folha de pagamento, o ideal é ficar ali entre 30% e 35%, a gente estava chegando ali em 45%, 50%. Na verdade, conforme o Sebrae, a folha de pagamento de uma empresa pode chegar a 20% do valor da receita. Acontece que na atividade comercial, o ideal não é passar de 15%. Então, só para a gente poder entender, porque o nosso objetivo aqui é descobrir o que aconteceu para a empresa falir, por que não deu certo. Então, você disse que teve algumas brigas, né, alguns desentendimentos ali com relação à família. Então, primeiro eu quero saber quantas pessoas da família estavam lá trabalhando com vocês, quem eram essas pessoas e o que aconteceu? Foi uma questão de administração ou foi uma questão financeira? Juntou tudo, um pouco de tudo. Então, quem trabalhava era o meu pai, que era o dono, mais a minha mãe, né, que também ajudava em tudo, e ela ficava na parte da lanchonete, mais a minha irmã, o meu irmão e eu, ou seja, os 5 da família. Eu ficava na parte administrativa, minha irmã ficava na parte de vendas e meu irmão ficava na parte dentro da academia, que era na parte técnica.
e acabava que um queria fazer outra coisa, o outro demorava, o outro não ajudava, o outro não estava junto, e aí acabava se arranhando. Ou a gente queria fazer algo mirabolante demais e meu pai segurava, pera um pouco, né, hora ainda, a gente não tem financeiro para isso, e acabava que a gente se arranhava ali dentro. 2004 a academia abriu, Isso. certo? Até que ano ela funcionou muito bem? Funcionamos muito bem até 2012. Então, 8 anos, mais ou menos. 8 anos. Os 8 primeiros anos foi excelente. Pagamos FCO, pagamos a empresa, conseguimos adquirir algumas coisas, estava tudo quitado, tudo redondinho. E aí, quando que você percebeu que o negócio não estava andando bem e ali vocês começaram a ficar preocupados com relação ao andamento da empresa, se ela poderia fechar ou se ela poderia continuar? Foi em que ano e em qual ponto específico você notou ali que não estava bom? Olha, 2010 foi os nossos anos dourados. Então foi o melhor ano que a gente quitou o FCO, que a gente pagou tudo, que estava todos os boletos, quando chegava a gente já pagava, estava excelente. 2 anos depois a gente observou que ela já não estava mais bem das pernas, já não estava mais vendendo tanto, a gente já não estava mais tanto tempo dentro dela, minha irmã já tinha saído nessa época, então já ficou mais trabalho para mim e para meu irmão. E foi no momento que meu pai procurou a gente e falou, gente, eu estou pensando em fechar, porque as contas não estavam fechando e ele já tinha ido morar em Minas Gerais e aí estava deixando mais a academia. E ele falou o seguinte, se vocês não quiserem cuidar, eu estou pensando em fechar. E aí minha irmã deu uma ideia brilhante, falou, o Tony, o Natan, o Otoniel e o Natanel gostam muito da academia, deixa eles cuidar. E aí pensamos um pouco, montamos, né, organizamos tudo e aí nós decidimos, como se fosse assim, comprar o que tinha lá do meu pai. Então a gente tinha alguns valores em antecipação de cartão de crédito, em cheque, tinha tudo guardado, porque a gente vendia planos anuais, então tinha tudo guardado. E esse foi um dos nossos erros. Como a gente antecipou muito valor para passar para o meu pai, para ele resolver tudo e passar a empresa para a gente descapitalizou a empresa. A gente fazia investimentos, trocava alguns equipamentos, ou melhorava as bicicletas de spin, ou trocava o piso, não com lucro, com o que realmente entrava. E não dava para fazer isso. Né? Ou seja, vocês não reservavam uma parte do dinheiro para investimento na academia. Vocês não tinham capital para esse tipo de investimento. Então vocês tiravam do que entrava diretamente. Exato. O que entrava, a gente vai dar. A gente dividia ali em 10 vezes e vamos meter bronca. É assim que tem que ser. Então não tinha uma reserva de capital para a gente fazer investimento. Era o que a gente via que precisava fazer, na urgência a gente pegava e fazia. Então mais um erro, né? Mais um, quarto. Até agora. Com relação ao marketing, você disse que em 2012 ali já começou a ficar bem ruim. Vocês pensaram em alguma coisa? No começo vocês faziam eventos e aí vocês tentaram retomar isso. O que vocês planejaram? Demorou bastante, né? Demorou bastante para a gente entender que o marketing era a alma do negócio. E só foi no final de 2015 mesmo, quando entrou uma consultoria, que a gente já estava sem fôlego nenhum. A nossa última alternativa, a nossa última cartada foi, vamos nessa consultoria, se não der certo a gente para. E ajudou muita gente, inclusive eles deram muita dica a respeito do marketing. E foi aí que nós colocamos mais meninas nas vendas e alugamos 2 outdoor em Águas Claras. Aí foi que deu aquele boom de novo e deu pra gente resolver bastante coisa. Mas demoramos bastante para entrar em redes sociais, para entrar no Instagram, para entrar no Face. Realmente assim, tinha um rapaz que cuidava da arte pra gente e ele falava, olha, precisa expandir. A gente, calma que não tem dinheiro ainda, não dá para investir agora, segura um pouquinho. Agora eu quero que você conte pra gente o dia que vocês sentaram e falaram, não dá, a gente vai fechar. Ok, Márcio, esse dia foi um dos dias mais terríveis da nossa vida. Porque o meu pai chamou a gente em casa, né? Juntou a família toda na casa dele, juntou a família toda. Ele já não estava mais aqui, ele estava em Minas. Mas ele veio, ele sentou com a gente pegando ar fresco lá em cima e ele falou assim, gente, vocês entendem que se fosse para dar certo, já era para ter dado certo? São 14 anos que a gente está nessa lida, conquistamos algumas coisas, mas agora está muito difícil para a gente lidar. E aí, meu irmão, a gente se olhou e a gente com água no olho, era o nosso sonho da nossa vida. Né? Todo mundo falava que a gente era a dupla perfeita. Eu me formei em administração e ele se formou em educação física e tinha tudo para dar certo. E deu por muito tempo, mas aquele dia a gente precisava encarar a realidade e falar, cara, deu. A gente gastou tudo que a gente tinha, todo o nosso gás, toda a nossa energia, a nossa vitalidade a gente colocou ali, mas deu, vamos parar. E aí descemos, resolvemos ali e aí teve um dia que foi pesado, igualzinho aquele dia que meu pai confrontou a gente. A gente conversar com alguns clientes. 3 meses antes de fechar, a gente chamou os clientes e falou, gente, a gente tem um carinho muito grande por vocês, a gente tem uma notícia muito difícil para dar e a gente quer que vocês fossem os primeiros a saber. Chamamos alguns clientes que esteve com a gente ali anos, alguns professores que ficou com a gente mais de 10 anos e a gente falou, nós decidimos fechar a empresa.
A gente vê que você fica bem emocionado. Jesus amado. O que passou na sua cabeça naquele momento? O que você pensou? Como é que ficou o seu coração? O que acontece? A gente deu o nosso melhor. A gente investiu o nosso sangue ali por 14 anos. Cara, foi 14 anos. Então, assim, a gente não queria ter chegado nesse momento. A gente sempre acreditava, cara, vai baixar, mas vai melhorar, vai baixar, vai melhorar, mas a gente já estava cansado, Márcio. Eu e meu irmão, a gente estava cansado. A gente sempre teve uma amizade muito legal, mas a gente já discutia muito por causa da empresa. E quando eu olho para trás, eu falo, mesmo nada paga a minha amizade com meu pai, a minha amizade com meu irmão. Os equipamentos a gente vendeu todos. Como a gente vendeu em cima da hora, porque já alguém chegou e falou, quero alugar. Então a gente, vamos vender esse negócio tudo. Vendemos em cima da hora para pagar os funcionários. 13º, férias, rescisão, tudo. E os funcionários que a gente teve, mas como a gente é grato por todo o pessoal que passou junto com a gente esses 14 anos, ninguém colocou a gente na justiça. Ninguém. Não tinha porquê. Ninguém. Então, assim, teve funcionário que a gente ficou pagando até o mês 4, falando, ó, seu salário tá na conta até o mês 4. E só depois, no mês 5, foi que a gente fez a rescisão e isso parcelando. Por quê? Porque a gente vendeu equipamento parcelado, porque ainda tinha os aluguéis para receber ainda de lá, né? Então, à medida que ia recebendo, a gente ia fazendo a rescisão, mas vendemos equipamentos e pagamos todo mundo. Não ficou nada para trás, resolvemos com os funcionários e resolvemos com os clientes. Ninguém ficou para trás. Só o nosso sócio majoritário, que é o governo. Aí esse a gente negociou com ele e estamos resolvendo com ele ainda até hoje. Vocês estão pagando? Até hoje a gente está pagando o governo ainda. E olha só, depois do intervalo a gente vai descobrir onde foram os erros e aí entender cada passo e, é claro, dar a solução para cada um desses erros. A gente volta já já. Bom, de acordo com o estudo Causa Mortes feito pelo Sebrae, 46% dos empreendedores que faliram não faziam ideia do número de clientes que tinham e nem estudaram os hábitos de consumo deles. 39% nem pensaram sobre o capital de giro necessário para abrir o negócio e 55% não fizeram um plano de negócios. O Otoniel reconheceu que cometeu esses vacilos. Onde foi que eu errei? Para a gente entender exatamente o que aconteceu, nós convidamos o especialista em empreendedorismo e comunicação pessoal, Vinícius Bastos, que vai apontar para a gente também as soluções para esses problemas. Ainda de acordo com o estudo Causa Mortes do Sebrae, 50% dos empreendedores que não deram certo não definiram estratégia para evitar desperdícios. 50% não determinaram o valor do lucro pretendido e 42% não calcularam o nível de vendas para cobrir os custos e gerar o lucro pretendido. Aí quando você está começando já vem aquela dúvida, né? Quanto que eu vou investir? Como que eu vou fazer meu capital de giro? O que é o capital de giro? É para você fazer o negócio sobreviver. É o dinheiro que você precisa para fazer a venda, o dinheiro que você precisa para poder atender o seu cliente, para sustentar o dia a dia do negócio. Isso é o capital de giro. Ele é diferente do custo de investimento. Então, quando você vai abrir o negócio, tem que pensar no investimento e no capital de giro. Não fazer planejamento de capital de giro significa que daqui a pouco tempo, 1 mês, 2 meses, até um pouco mais, você vai começar a pegar grana em rotativo de cartão de crédito, vai entrar em cheque especial, vai pegar crédito caro no mercado porque não planejou exatamente essa grana para fazer o negócio girar. Por isso a gente chama de capital de giro. Então não é só um investimento, mas também o capital de giro tem que compor essa ideia inicial de começar o negócio. Entender o que aconteceu dentro da empresa é essencial para a saúde do negócio. Você sabia, por exemplo, que 38% dos empresários que faliram não identificaram necessidades atendidas pelo mercado? 24% não identificaram tarefas e os responsáveis por realizá-las. E 21% não identificaram o público-alvo do negócio.
Em empresas familiares, esse risco às vezes é até maior, né, das desavenças acontecerem. Por quê? Porque as pessoas têm uma convivência fora da empresa, elas levam problemas da empresa para a convivência delas familiar e também trazem as questões de família às vezes para dentro da empresa. O primeiro ponto é tentar, e eu sei que isso é difícil, mas tentar separar o momento em que se fala dos negócios e o momento em que se está em família. Evitar de tratar dos assuntos da empresa num jantar de família, por exemplo, para evitar alguma confusão, alguma discordância desnecessária para aquele momento. Mas divisão de tarefas é ainda mais complexo, né, do que separar as coisas. Tem gente que não separa e vai tudo bem, mas na hora de dividir as tarefas, não é pela afinidade da tarefa. As pessoas têm que considerar a competência, o perfil, e às vezes numa empresa familiar, a gente tenta colocar tudo em função da nossa família, mas às vezes na nossa família não tem um perfil que precisa para uma determinada tarefa dentro da empresa. E aí é preciso, né, furar nossa bolha da empresa familiar e buscar pessoas de fora que nos ajudem a profissionalizar a nossa gestão. Para garantir o funcionamento da academia, Otoniel se formou em administração e o irmão, Nathaniel, em educação física. Mas isso não foi suficiente. Por quê? Otoniel, olha só, você se formou em administração e teu irmão em educação física. Para gerir uma academia, teoricamente, esses eram dois perfis, né, muito bons, muito bem encaixados. Mas para a gente empreender, a gente precisa de algumas características, alguns comportamentos que não são só técnicos. Provavelmente vocês eram bons gestores, vocês sabiam, né, administrar ou sabia atender o cliente, fazer uma boa avaliação física do cliente para que ele ficasse ali na academia, mas só isso não é suficiente para você gerir um negócio. Às vezes a gente cria um produto ou cria um serviço, mas não transforma esse produto, esse serviço, num sistema de negócio. E para ter um negócio, a gente precisa de mais do que só a gestão. A gente precisa também entender sobre como é que a gente corre riscos, como é que a gente planeja, como é que a gente faz a nossa tomada de decisão, como é que a gente se comunica entre nós que estamos na gestão do negócio e com o nosso cliente. São características comportamentais. Empreender é diferente de gerir. Empreender é um aspecto mais amplo, né, que envolve negócios. A gente empreende considerando um conjunto de comportamentos que nós trazemos da nossa própria vivência, as nossas ideias, a nossa visão de negócio, e aos poucos a gente vai adicionando a nossa característica de gestão, vai aprimorando e isso faz o negócio se sustentar. Mas não é só gestão, não é só técnica, precisa também ter comportamento e perfil para sustentar esse negócio. Planejamento, organização financeira e definição de papéis. Esses elementos são essenciais para evitar que uma empresa acabe falindo. Onde foi que eu errei termina aqui. A gente se encontra na próxima semana.